De Naamã. Queridos, vamos abrir a palavra do Senhor mais uma vez nesta noite. Gênesis, vamos lá para o primeiro livro da Bíblia, Gênesis capítulo 3. Abra lá em Gênesis, fica bem fácil, o primeiro livro da Bíblia. Se você está perto de alguém sem Bíblia, compartilhe a palavra de Deus com essa pessoa, para que todos possamos acompanhar a palavra do Senhor. Palavra de Deus que é única. Irmãos, existe apenas uma palavra, embora várias traduções da Bíblia, a Bíblia é uma mesma, o original é o mesmo original, a fonte é a mesma fonte, há várias traduções, mas a palavra de Deus, ela é viva, ela é eterna, ela é verdadeira. E lá em Gênesis, o livro das origens, então nós lemos a partir do verso 1 do capítulo 3 de Gênesis, diz assim: ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu a mulher à serpente: não, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Duas coisas bem interessantes aqui, né? Primeira, o inimigo, como ele é astuto. Olha a pergunta dele: não comereis de toda a árvore do jardim? Não era isso que Deus havia dito, né? Deus havia apenas dito para não comer da árvore que estava no meio do jardim. Mas quando Eva responde à serpente, ela comete também um deslize sério, porque ela diz: não comereis dele, nem nele tocareis. Deus não falou isso. Deus disse apenas para não comer dele, para que não morrais. Disse a serpente à mulher: certamente não morrereis, coisa nenhuma, porque Deus sabe que no dia em que comerdes desse fruto, vossos olhos se abrirão e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Então, vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, comeu e deu a seu marido, e ele também comeu. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, pelo que coseram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Até aqui, queridos, esse texto precioso da palavra do Senhor. Meus queridos irmãos, meus queridos visitantes, Deus criou o homem não para o sofrimento. Deus não criou o homem para sofrer. Deus não criou o homem para a angústia ou para a tristeza. Deus não criou o homem para a morte. Deus não nos criou para morrer. Tanto que o homem é lançado fora do jardim para que ele não comesse da árvore da vida e vivesse eternamente. O plano de Deus, e muitas vezes nós esquecemos isso, o plano de Deus é que o homem tivesse eternidade. O homem foi criado por Deus para uma existência eterna. O homem foi criado por Deus para ter uma vida abundante e feliz. O homem foi criado por Deus para ter uma existência alegre e abençoadora. O grande problema, queridos, o grande problema do homem, o grande problema da humanidade foi o mesmo, ou é o mesmo, enfrentado por Eva no texto que nós acabamos de ler. Ter permitido que a serpente decidisse, influenciasse a sua vida. O grande problema do homem, o grande problema da humanidade é estar permitindo que a serpente influa, que a serpente venha e decida a nossa vida. Eu creio absolutamente que grande parte dos problemas que você está enfrentando,
Creio mesmo. A maior parte dos problemas, se não a totalidade deles, talvez sem você ter consciência disso, é porque você está permitindo que a serpente decida por você. É por estar permitindo que a serpente decida a sua vida, como ela decidiu a vida de Eva. O grande problema do homem, da humanidade, é permitir que a serpente venha e decida no nosso lugar. Por isso, nesta noite, eu gostaria que você prestasse muita atenção na mensagem que eu quero compartilhar com você. E o tema da mensagem é essa: não deixe a serpente decidir a sua vida. Não permita isso. Meu amigo, meu visitante ou meu irmão em Cristo, há muito crente permitindo que a serpente decida a sua vida. Não deixe isso acontecer. Queridos, Deus é maravilhoso quando nós vemos isso. Antes de criar o homem, antes da criação do homem, Deus criou um jardim. Deus criou toda uma estrutura extraordinária, maravilhosa. O lugar que Deus criou, o melhor lugar da terra. Ali Deus criou um jardim maravilhoso, um jardim lindo. Ali Deus criou todas as condições para que o homem, ao ser criado, fosse uma pessoa absolutamente feliz. E Deus cria o homem, e a criação do homem é um ato lindo e maravilhoso de Deus. Deus não precisaria criá-lo, mas Deus o criou por amor. O amor de Deus transbordante o levou a criar o homem. O Senhor cria o homem, e o Senhor dá poder criador ao homem, e o homem sai colocando nome nos animais, e o homem sai, e o homem vive uma comunhão plena, maravilhosa com Deus. O homem é extremamente feliz. Mas certo dia Deus olhou e o homem não estava tão feliz quanto Deus havia planejado. E o Senhor então vê que o homem não está, ele está se sentindo sozinho, ele não está completo. E aí Deus vem e Deus cria a mulher. E meus queridos irmãos, há nisto algo espiritual e profundo. Não foi por acaso que Deus criou primeiro o homem e depois a mulher. Nós estávamos fazendo o nosso cultinho ontem. Hoje é domingo, né? Ontem foi sábado. Estávamos fazendo o nosso cultinho ontem. E nós estávamos falando exatamente sobre isso. Irmãos, há textos da Bíblia que nós não podemos mais ler hoje. Se eu ler algum texto, determinado texto da Bíblia, eu vou ser preso, eu vou ser excomungado, se você no seu trabalho, na sua escola, pegar a Bíblia, você não vai falar nada, você pega a Bíblia e lê um determinado texto, o pessoal vai em cima de você. Porque hoje não se podem falar as verdades da palavra de Deus, elas estão sendo proibidas. Mas queridos, ouçam isto: Deus criou primeiro o homem. A mulher foi criada porque o homem não estava completo para ser ajudadora, auxiliadora, para abençoá-lo. Foi assim que Deus criou. E não há nisto nenhuma diminuição, não. O que existe aqui são papéis absolutamente diferentes. Mas sabem, nós não aceitamos mais os papéis que Deus determinou. Nós determinamos a Deus os papéis que queremos assumir. E nós chegamos e dizemos: Deus, nós não queremos mais desse jeito. Deus, o Senhor errou. Agora vai ser do nosso jeito. Agora vai ser do jeito que nós queremos. E do jeito que nós queremos está acontecendo. E meus irmãos, eu quero lembrá-los de uma coisa horripilante, que não pode mais ser dita, mas precisa ser dita. Nós estamos repetindo os tempos de Sodoma e Gomorra. O que levou Deus a destruir Sodoma e Gomorra é que a situação moral daquela região, ela foi de tal forma terrível. Aqueles homens passaram a ser imorais, depois amorais, e a amoralidade foi de tal feita que Deus interviu e Deus destruiu aquela região. Se a gente pregar isso hoje, vai ser linchado
pelo mundo ao nosso redor. Mas, meus queridos irmãos, foi isso que levou Sodoma e Gomorra à imoralidade, à bestialidade. Foi isso que levou a mesma imoralidade, a mesma bestialidade que está acontecendo ao nosso redor. Queridos, isso não é discriminação, isso é palavra de Deus, isso é Bíblia. E você escolha crer na Bíblia ou crer no homem. É uma escolha sua. Eu escolhi a palavra de Deus. E o Senhor então criou a mulher. E o Senhor trouxe a mulher ao homem. E é lindo o primeiro casamento. O casamento é uma ideia de Deus. O casamento não é do homem. O casamento é de Deus. Por isso nunca vai acabar. Por isso tantas pessoas se levantam contra o casamento. E Deus traz a mulher. E Deus faz lá o casamento no céu. E foi muito legal ver a turma toda preparando o casamento lá no céu. E eles prepararam uma festa muito linda. E lá veio então, o homem acordou. Estava meio zonzo ainda, porque Deus deu nele, deu lá uma injeção e ele ficou sonolento. Ele caiu no sono. Deus fez uma operação do homem, tirou do homem a costela, e da costela do homem o Senhor formou uma mulher. Sabe por quê? Porque Deus é o Criador. Ele pode todas as coisas. Ele pode todas as coisas. A Bíblia diz que um grande peixe engoliu Jonas. Se a Bíblia dissesse que uma sardinha tinha engolido Jonas, eu creria do mesmo jeito. Embora pudesse, mas é impossível. Possível é para o homem, mas para Deus tudo é possível. Tudo é possível. Então o Senhor formou aquela mulher. E irmãos, aí o homem acorda. Ele tinha tomado lá aquele anestésico forte, está meio zonzo ainda, vê um negócio vindo lá na direção dele, e ele fica meio zonzo, começa a abrir o olho. Quando ele viu, meu irmão, eu não posso nem descrever como era Eva para você, porque vocês vão ficar assim meio, né? Mas Eva era muito linda, né? Eva, quando ele olhou, ele não entendeu nada, né? Ele não entendeu nada, ele viu diferente, o corpo dele era o corpo dela era diferente, o corpo dele era uma tábua, o corpo dela era um violão. Ele disse, ué, mas eu sou uma tábua, ela é um violão. E foi aquela coisa, o cabelo dele era meio curto, o cabelo dela era compridão. Eu fico olhando, ela foi chegando, baixa o pano e vamos continuar com o sermão. E então ali, foi aquela felicidade, aquela alegria, o homem naquele jardim lindo, maravilhoso. Agora havia um animalzinho que Deus criou, que a Bíblia diz que era astuto. Interessante isso, né? A serpente já era astuta, e é interessante que o inimigo usou a serpente. O inimigo usou a serpente. E quando a serpente veio, e a serpente é o inimigo, é a representação do diabo. Então, quando a serpente veio, ela acabou com tudo isso. Então, queridos, eu temo que nesta noite a serpente esteja agindo na sua vida. Eu temo que na sua vida a serpente esteja agindo e ela esteja levando vantagem. Por isso você preste atenção naquilo que eu quero compartilhar com você. Olha, quando deixamos a serpente decidir as nossas vidas, quando deixamos a serpente entrar, influenciar e decidir as nossas vidas, 3 coisas pelo menos acontecem que estão aí no texto. Normalmente essas 3 coisas sempre vão acontecer na nossa vida. Quando nos permitimos dialogar com a serpente, conversar com a serpente, quando deixamos a serpente chegar perto de nós, e quando deixamos a serpente decidir a nossa vida, sempre somos levados a desconfiar de Deus. É impressionante. Nós sempre somos levados a desconfiar do Senhor. A primeira coisa é desconfiar da veracidade de Deus. E lá no versículo 4, como nós lemos, é muito interessante, porque Deus tinha dito, no dia em que vocês comerem do fruto dessa árvore, vocês vão morrer. Aí quando a serpente vem, olha o que a serpente disse à mulher. A serpente, quando a mulher fala com a serpente, quando a mulher diz à serpente, não, Deus falou. A serpente perguntou, vocês não podem comer das árvores de todo o jardim, de todas as árvores? Ela disse, não, podemos, só não podemos comer da árvore que está no meio, a árvore da ciência do bem e do mal, porque Deus falou que no dia em que nós comemos dessa árvore, nós vamos morrer. A serpente olhou e disse, não, certamente não morrerão. Irmãos, isso foi um impacto tremendo. Algo aconteceu dentro do coração de Eva. Sabe o que aconteceu? Imediatamente, Eva abriu uma brecha. E a brecha foi, será que a palavra de Deus merece crédito? Será que Deus
falou a verdade? Será que Deus escondeu alguma coisa? O coração de Eva disparou. Mas pior é que quando nós permitimos, quando nós duvidamos, nós desprezamos as advertências de Deus. E imediatamente Eva começou a pensar: vai ver que as coisas não são bem assim. Deus havia advertido: não coma, não pegue lá, não coma, no dia em que você comer você vai morrer. Mas agora a serpente disse: não, vocês não vão morrer. E de repente Eva se acha pensando e meditando, duvidando a palavra de Deus. Ela agora começa a duvidar de Deus, a duvidar da palavra do Senhor, e depois dessa brecha da dúvida, ela começa a pensar se ela deve ou não obedecer ao Senhor, e dentro dela a brecha começa a se abrir, e ela está começando a admitir a possibilidade de desobedecer ao Senhor. De desobedecer ao Senhor. Queridos, isso sempre acontece quando nós deixamos a serpente agir na nossa vida, decidir a nossa vida. Quando nós permitimos, essas dúvidas começam a vir. É por isso, queridos, que as pessoas aí fora, é por isso que os grandes vultos, os epígonos do conhecimento e do saber, é por isso que essas pessoas extremamente cultas, ou pensam que o são, elas têm todo esse tipo de dúvida. Por quê? Porque essas pessoas dialogam com a serpente. Essas pessoas deixaram a serpente decidir a sua vida. É a serpente que tem decidido, é a serpente que tem inoculado na mente e no coração dessas pessoas a dúvida, como colocou no coração de Eva. E quando isso vem, a brecha se abre e eu começo a duvidar da palavra de Deus. E quantas pessoas nós conhecemos que questionam a palavra de Deus? Não, mas isso é um livro escrito por homens. Quem me diz que isso foi escrito por Deus? É serpente. Irmãos, isso vem do coração da serpente. Isso é picada da serpente. E eu sei que tem gente aqui nessa noite picada pela serpente, mas há um antídoto para essa picada. É o sangue de Jesus Cristo de Nazaré. Há um antídoto. Há um antídoto para essa picada. A picada aconteceu, mas, meus queridos, há um soro ofídico, que é o sangue derramado na cruz do Calvário. Ele cura a picada da serpente. Mas há pessoas aqui nessa noite picados, com dúvida. Você abre a Bíblia, você começa a ler e você diz: será que foi? Será que é? Como é que pode? Será que o Deus do velho é outro Deus? O Deus do novo é outro Deus? Será que é mesmo a palavra de Deus? Será que isso não é mais um livro? E aí a serpente vem e a serpente diz: você aprendeu na EBD, não é? Aprendeu que Bíblia é a palavra de Deus? Quem falou isso para você? Que mentira é essa? Como é que você pode, um homem inteligente, uma mulher inteligente, fazendo mestrado, doutorado, pós-doc, pós, você fazendo tudo isso, meu amigo, e você ainda crê nessa história da carochinha, e você, sem perceber, você está sendo picado pelo veneno, inoculado pelo veneno da serpente, duvidando. E quando a gente duvida da palavra, queridos, a gente começa a desprezar as advertências de Deus. A gente começa a desprezar as advertências do Senhor, e começa aí um caminho, uma vereda de tragédia na vida do homem. Quando a serpente disse que eles não morreriam, Eva começou a pensar: será que a palavra de Deus merece crédito? Será que o que Deus falou é verdade mesmo? Será que eu devo aceitar essa advertência de Deus? Será que eu devo me manter assim? E ela estava sendo picada pela serpente. Mas, queridos, quando nós somos, na verdade, quando somos picados pela serpente, nós somos levados a desconfiar de Deus. Nós desconfiamos da honestidade de Deus. Nós começamos a desconfiar da honestidade de Deus. Olha o que diz no versículo 5. Olha o que diz agora a serpente. Primeiro a serpente diz: claro que vocês não vão morrer. E esse é o primeiro impacto. Agora a serpente vem e diz mais. Olha aqui, Eva. Olha aqui, gente. É que Deus sabe
O problema, sabe o que é que Deus falou para não comer? Sabe o que é que Deus falou isso? É porque Deus sabe que no dia em que dele comerem, os seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Ah, queridos, quando a serpente falou isso, agora as resistências que Eva tinha caíram completamente por terra. Agora a resistência dela cai completamente por terra, e agora Eva está olhando aquela árvore, Eva está pensando, e essas palavras estão reverberando na mente de Eva. Deus sabe que no dia em que dele comerem, os seus olhos se abrirão. O pior dessa frase, sabe qual é? Sabe qual é o pior termo dessa frase? Vocês serão como Deus. Quando a serpente falou isso, queridos, ali naquele instante, Eva cedeu. Nesse instante, o pecado entrou no coração de Eva. Neste momento, Eva se diabolizou. Nesse instante, o diabo entrou na mente e no coração de Eva. Neste momento, e eu quero dizer a vocês, inclusive crentes, que isso pode acontecer na nossa vida, se nós conversarmos com a serpente e se nós deixarmos a serpente decidir a nossa vida. Há crente demais conversando com a serpente, quando deveria conversar com o Espírito Santo de Deus. Há gente demais dando lugar à serpente na sua vida. E meus amados e queridos irmãos, quando a serpente consegue, ela vem, ela traz essa mensagem, e quando essa mensagem bate em nós, sabe o que acontece? Nós passamos a duvidar do amor de Deus por nós. Se Deus me amasse, eu não mentiria. Deus mentiu para mim. Deus não foi honesto comigo. Deus não foi verdadeiro. Esse Deus não me ama. E ela começou a duvidar do amor de Deus. Mas logo após isso, ela começa não apenas a duvidar do amor de Deus, mas ela começa a desprezar a Deus. Ela começa a desprezar o plano, o projeto de Deus. Que Deus, coisa nenhuma. Esse Deus é uma fantasia. Esse Deus é uma miragem. Esse Deus não é digno de confiança. Esse Deus eu não posso entregar a minha vida nas mãos dele, porque ele não me ama verdadeiramente. Quantos de vocês têm pensado assim? Quantos de vocês têm duvidado do amor de Deus? Quantos de vocês a serpente tem dito: você é crente? Você vai na igreja? E olha o que está acontecendo com a sua vida. Olha, e você ainda crê? E você ainda acredita que Deus te ama? Você ainda acredita? Olha para a sua vida. Olha o que você está passando. Olha a luta em que você está envolvido. E você ainda acredita que Deus te ama? E sabem, queridos, quando nós começamos a desprezar, quando Eva começou a desprezar, a duvidar do amor de Deus, ela começou a desprezar o projeto de Deus. Começou a surgir no coraçãozinho de Eva, sabe o que? Autonomia. Ela começou a se tornar autônoma. Deus, coisa nenhuma. Eu não preciso de Deus para nada. Eu não preciso de Deus para nada. Vocês estão percebendo? Vocês estão percebendo, queridos, que à medida em que ela foi se envolvendo com a serpente, ela foi se afastando, ela foi se afastando, ela foi se afastando de Deus, ela foi se afastando. Quem sabe você aqui nessa noite, você está se afastando. Acontece tanto isso com o jovenzinho que vai para a faculdade, o jovenzinho que está ali no segundo grau, está lá no segundo grau, aprendendo aquela coisa toda, está lá fiel na igreja, fiel na EBD, fiel no seu CAP, estudando a Bíblia, crê em tudo, mas ele vai para a faculdade, e lá na faculdade, só tem professor dominado pela serpente, por trás dele está todo mundo picado pela serpente. Você tem que identificar quem é picado pela serpente, e você tem que saber isso que eu estava falando, é veneno da serpente para o meu coração, e você precisa inocular em você. Você precisa andar sempre com um estojinho, com uma seringa, com o sangue de Jesus, e colocar o sangue de Jesus em você, para que possa aquele veneno ir embora, porque se não fazemos isso, todos começamos a ficar envenenados. Eu temo que nessa noite nós tenhamos pessoas aqui envenenadas. A serpente inoculou veneno em você. Você duvida do amor de Deus.
Você até é crente, você até é membro de igreja, mas lá no fundo, você pensa assim: se Deus me amasse mesmo, não sei não. Mas o pior não é isso. O pior, sabe o que é? Quando acontece uma tragédia. E quando acontece uma tragédia, alguém do seu trabalho chega para você e diz: que Deus é esse? Poxa, se Deus existe, como é que eu permito que isso aconteça? Arrasa você, acaba com você. Você não sabe o que dizer, você não tem o que dizer. Porque no fundo, você pensa exatamente a mesma coisa. A serpente inoculou o veneno. E nós duvidamos do amor de Deus. Nós desprezamos o projeto de Deus. Nós começamos a nos afastar de Deus. Nós começamos a nos rebelar contra Deus. Quantos de vocês aqui nesta noite estão rebelados contra Deus? Você vem à igreja, mas com o coração rebelde. Você vem à igreja, mas sabe para quê? Para questionar a mensagem do pastor. Para ficar anotando as vezes que eu falo português errado. Para ficar anotando as vezes que eu falo alguma coisa fora do padrão. Você fica só observando os defeitos, porque você está em rebelião, porque você está picado, porque você está debaixo do pensamento da serpente. Pense nisso nessa noite. Pense nisso nessa noite. Não é sua mente, não é você que está pensando isso, é a serpente que está levando você a pensar aquilo que você pensa, queridos. Em segundo lugar, quando deixamos a serpente decidir as nossas vidas, olha o que acontece. Uma segunda coisa terrível: nós somos sempre levados a desobedecer a Deus. Quando a serpente decide a nossa vida, nós começamos a desobedecer a Deus. Toda a desobediência começou com a serpente. Toda a desobediência começa com o agir da serpente. Nós permitimos que a serpente haja em nossas próprias vidas. Começamos a fazer a vontade dos nossos desejos pecaminosos. Olha o versículo 6a. Aconteceu lá a primeira fase. Nós já vimos o que aconteceu. A mulher começou a duvidar. A mulher começou a duvidar de Deus, a duvidar da veracidade da palavra de Deus. Ela começou a duvidar da honestidade de Deus. Agora a brecha é maior. E agora olha o que acontece. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar e era atraente aos olhos, ela agora faz a vontade dos seus desejos pecaminosos e não mais a vontade de Deus. Porque quando nós deixamos a serpente decidir, nós trocamos a vontade de Deus pela nossa vontade e pelos nossos desejos pecaminosos. Começamos a ser dominados pela sedução do prazer. Irmãos, isso é uma coisa satânica. Isso é uma coisa da serpente. Tem gente que cai nesse laço. Isso é um laço, a sedução do prazer. Vocês viram lá, a mulher viu que a árvore, ela parecia agradável ao paladar. Ela não havia provado, mas ela parecia agradável. Ela era atraente. E a mulher agora, queridos, ela começa a ser dominada pela sedução do prazer. Mas sabe qual é o problema? Prazer sem Deus. O problema não é o prazer. Irmãos, nós fomos criados para ter prazer. Mas o problema é o prazer sem Deus. E ela agora começa a ser dominada pela sedução do prazer sem Deus. Ela começa a ser dominada pela cobiça do ter. Ela começa a desejar, ela começa a olhar aquele fruto e ela começa a ver: esse fruto é bom demais, esse fruto é bom demais. Ela começa a ser dominada, ela começa a ter o domínio, a sedução, o prazer toma conta dela, prazer carnal, a cobiça toma conta dela. O desejo dela agora é tomar aquele fruto, porque ela está dominada pela mensagem da serpente. Queridos, é exatamente isso que acontece na nossa vida. Quando nós quando permitimos que a serpente venha, quando nós permitimos que a serpente venha, que a serpente decida, nós somos levados a desobedecer. Nós nos deixamos dominar pela sedução do prazer carnal, a sedução do prazer sem Deus, a cobiça do ter. Queremos mais e mais e mais. E foi o que aconteceu ali com Eva e acontece com cada um de nós.
nós começamos a fazer a vontade dos nossos pensamentos pecaminosos. Olha o que diz mais o texto: além disso, aquele fruto era desejável para dele se obter discernimento, entendimento. Ela ia ter muito entendimento. E aí o que ela fez? Agora ela já estava rendida, vencida, e ela foi, tomou do seu fruto, comeu e deu a seu marido, que comeu também. Ela agora faz a vontade do seu pensamento pecaminoso. Ela agora é dominada pela ambição de superar a Deus. Esta é a ambição de todo homem, todo ser humano. Ela é dominada pela ambição de ser Deus. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. O sonho de todo homem, o sonho de toda mulher é ser Deus. Esse é o nosso sonho, esse é o nosso desejo. Todos nós queremos ser Deus. Todos nós queremos superar a Deus. Todos nós somos dominados por essa ambição. Porque a serpente diz, não, Deus sabe que no dia em que vocês comerem desse fruto, vocês serão como? Sabe o que é que a serpente diz? Você precisa se libertar do Evangelho para que você possa ser como Deus. Liberte-se do Evangelho e você será como Deus. Os irmãos têm lido e sabem que ao longo da história, homens, vultos, homens, grandes homens têm se levantado para dizer que religião é ópio do povo. Houve um grande filósofo alemão, inclusive, que trouxe uma teoria interessante do super-homem. Deus está morto, viva o super-homem. Esse é o grande desejo, esse é o grande sonho, é o homem ser Deus, é o homem ser como Deus. E quando a serpente chega e diz, não, nada disso, é que Deus sabe, que no dia em que vocês comerem desse fruto, ou seja, no dia em que vocês desobedecerem, no dia em que vocês se libertarem de Deus, e vocês serão deuses. Quando você vai num psicólogo que não é evangélico, o que é que o psicólogo diz? Qual é o seu problema? É Deus. Você precisa se libertar de Deus. Você precisa se libertar de igreja. Você precisa se libertar desses valores, desses conceitos arcaicos, anacrônicos. Você precisa se libertar de Deus para ser Deus. Para que você seja o próprio Deus. É essa a doutrina da nova era, é essa a doutrina da nova religião, é essa a doutrina das religiões que estão vindo por aí. Desperte o Deus que existe dentro de você. É isso que nós aprendemos, é isso que as pessoas vão dizer. Não, você tem que despertar, você tem que entrar em sintonia com o Deus interior que existe dentro de você. É isso que nós estamos aprendendo. É a serpente dizendo, no dia em que vocês comerem do fruto, vocês serão como Deus. Desobedeçam ao Senhor, desobedeça. Para que ficar um jovenzinho que gosta de uma jovenzinha dizer, eu espero me casar, eu aguardo me casar? A serpente diz, para quê? Larga disso, vai logo para a cama, arrebenta a boca do balão, meu filho. Larga desse negócio. Aí a palavra de Deus diz que devemos ser fiéis. Aí a serpente diz, que fidelidade que nada. É que Deus sabe que no dia em que você for infiel, você vai descobrir o melhor. Solta a franga, meu filho. E a gente acredita na serpente, e a gente faz a vontade da serpente, e depois a própria serpente vem nos acusar e dizer, não é crente? Como é que você pulou cerca? Se não é crente, como é que você pulou cerca? É, queridos, a serpente está falando com todos nós. Se é fiel ao seu marido, se é fiel à sua esposa, a serpente fica dizendo para você, está perdendo o melhor. Larga disso. É que Deus sabe que no dia em que você provar, você não vai querer outra coisa. É uma mulher todo dia, é um homem todo dia. Aí você vai experimentar o melhor dessa vida. É isso que o inimigo, é isso que a serpente diz para as pessoas. Hoje em dia ninguém quer casar. Por que é que ninguém quer casar? Porque ninguém quer compromisso. Por que é que ninguém quer compromisso? Porque a serpente está falando que compromisso não leva a coisa nenhuma. No dia em que vocês comerem do fruto. Mas comer do fruto significa o quê? Desobediência.
Significa o quê? Autonomia de Deus. Significa o quê? Desobedecer ao Senhor. O que é que nos leva a isso, queridos? A ambição de superar Deus. Eu quero ser mais do que Deus. Nós vivemos numa sociedade que está superando Deus. Irmãos, vocês já viram que tudo que a Bíblia diz está errado? Vocês já repararam, queridos, que tudo que a Bíblia diz está errado? Tudo que a Bíblia diz está errado. A Bíblia diz, por exemplo, que não retires a vara do menino, porque fustigando tu com a vara, então ele vai abandonar a sua loucura, estultícia e essas coisas mais. Aí o mundo vem e diz, nada disso, isso é coisa atrasada, isso é negócio lá de uma outra cultura. Você não pode bater na criança, você não pode disciplinar, você tem que fazer todas as vontades dela, a criança é criança, e vão dizendo e dizendo e dizendo, e aí você cria um monstro, e quando esse monstro chega à adolescência, bate em você, acaba com você, é uma tragédia na sua casa, porque na verdade você superou Deus. Nós estamos superando Deus. Nós estamos dizendo que a Bíblia está errada. Nós estamos dizendo que os valores da palavra de Deus estão errados. A palavra de Deus fala sobre a gravidez. A palavra de Deus fala sobre ter filho. A palavra de Deus fala sobre a questão do aborto. A palavra de Deus é contrária ao aborto. A palavra de Deus ensina que aborto é matar. Mas o mundo vem e diz, não, a mulher é dona do seu corpo e ela faz o que faz. Não é verdade. Você não é dona do seu corpo. Dono do seu corpo é o Senhor. O meu corpo, o seu corpo pertence ao Senhor, e eu não posso fazer o que eu quero com ele. Mas nós queremos superar Deus. Nós sabemos mais do que Deus. Nós estamos vivendo uma sociedade que sabe mais do que Deus, uma sociedade que superou Deus, está além de Deus. Por isso vivemos numa sociedade pós-cristã, uma sociedade que superou Deus, uma sociedade em que as pessoas são deuses, porque alguém que pega a Bíblia e diz, isso aqui não vale nada, isso aqui não tem valor, isso aqui é uma mentira. Quem é essa pessoa? É um Deus. Mas é um Deus que está tendo a serpente decidindo a sua vida. Queridos, vocês precisam discernir e entender que nós estamos cercados de pessoas influenciadas pela serpente. Influenciadas pela serpente. Quem faz cultura? Pessoas influenciadas pela serpente. Quem faz as coisas, quem produz cultura, todo tipo de cultura, pessoas normalmente influenciadas pela serpente. Quem determina usos, costumes, modas, pessoas influenciadas pela serpente. Nós vivemos num mundo em que as pessoas são completamente influenciadas pela serpente. E quando você chega e você emite uma opinião e você diz, olha, a minha visão, à luz da palavra de Deus, todo mundo cai em cima de você, porque essas pessoas superaram Deus. Nós estamos numa sociedade pós-Deus. É uma sociedade pós-Deus, é uma sociedade em que as pessoas sabem mais do que Deus. É nessa sociedade, pessoas que são pequenos deuses. As pessoas ao nosso redor, elas são Deus, porque elas creram, elas aceitaram essa proposta da serpente. E quando você aceita essa proposta, você desobedece completamente ao Senhor. Mas queridos, quando nós deixamos a serpente decidir as nossas vidas, uma terceira coisa sempre vai acontecer: nós somos levados a viver longe de Deus. Quando a serpente decide a nossa vida, não tem jeito, a gente vai viver completamente longe de Deus. Nós perdemos a grande bênção, a bênção da comunhão. A palavra de Deus diz que todo dia, na virada do dia, todo dia à tardinha, Deus vinha e Deus conversava com Adão, Deus conversava com Eva. Todo dia, ali pelas 17, 18 horas, Deus vinha e Adão estava lá e eles conversavam. Como seria a conversa de Deus com Adão? Irmãos, como seria essa conversa? Mas vinha Deus e havia aquela comunhão, e Adão estava naquela comunhão com Deus. Era algo tão maravilhoso, é algo tão impenetrável, é algo tão divino, é algo tão sagrado, é algo tão extraordinário, aquela comunhão dele. Mas queridos, quando deixamos a serpente decidir a nossa vida, perdemos a bênção da comunhão. Olha o que diz a palavra de Deus, olha o que diz a palavra de Deus, queridos. Olha o que aconteceu, ouvindo o homem e sua mulher, os passos do Senhor que andava pelo jardim. Que coisa linda, irmãos.
Que coisa linda, eles ouviam os passos do Senhor. O Senhor materializava seus passos para que eles pudessem ouvi-lo, chegando. Que coisa linda, o Senhor andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia. Olha o que aconteceu, o homem que sempre vinha ao encontro do Senhor, o homem que ficava esperando ouvir os passos do Senhor, o homem que ficava aguardando com tanta emoção a vinda do Senhor. Agora o Senhor vem. E eles se escondem da presença do Senhor entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando: onde está você? E ele respondeu: ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. Vocês podem perceber a perda? Vocês podem ver o que aconteceu? Até então, o homem vinha. Quando ele ouvia os passos do Senhor, ele ficava como? Alegre e feliz. Mas agora, quando ele ouve os passos do Senhor, ele fica como? Ele fica com medo. Sabe por quê, queridos? Porque quando nós perdemos a comunhão, nós passamos a viver escondidos, com culpa diante de Deus. Será que você está assim aqui nessa noite? Se sentindo culpado? Se sentindo culpado? Quando a gente se afasta, a gente começa a viver escondido, com medo de Deus. Com medo de Deus. É interessante isso. A gente começa a ter medo de ser descoberto, a ser medo que o nosso pecado seja descoberto. E agora o homem vive escondido. Aquele homem que vivia na presença do Senhor, aquele homem que tinha alegria em estar com o Senhor, aquele homem agora, ele está culpado, ele vive com culpa, ele se esconde. Quando o Senhor chama: Adão, cadê você, Adão? Ah, Senhor, ouvi os seus passos, mas eu tive medo, eu me escondi. Por que você se escondeu? Porque ele agora está afastado do Senhor. Quantos de vocês estão afastados? Quantos de vocês aqui nessa noite estão carregando culpa na vida de vocês? Quantos de vocês estão aí se escondendo? Escondidos do Senhor. Escondidos do Senhor. Quantos de vocês estão aqui nessa noite com medo de Deus? Com medo de Deus? Porque a nossa consciência, ela nos acusa dia e noite. Quantos aqui nessa noite estão vivendo essa realidade? Porque a serpente tem decidido a sua vida. Você tem feito aquilo que o Senhor falou para não fazer. Você tem sido autônomo, você tem se desviado do Senhor, você tem desobedecido, você começou duvidando, depois você desobedeceu, e agora você está longe de Deus. Você está aqui nessa noite, você está me ouvindo aí, mas você sabe, você está longe do Senhor. Porque a gente pode estar sentado num banco de igreja, mas longe, longe, longe de Deus, completamente longe do Senhor, se sentindo culpado, se sentindo com medo. Irmãos, que coisa tremenda. Olha a tragédia que aconteceu. Aquele homem que vinha ao encontro de Deus alegre, satisfeito, e Deus diria como foi o dia de hoje, e ele compartilhava com Deus o seu dia, e tinha comunhão com o Senhor, e era uma alegria tão grande, eles ficavam conversando, talvez até tarde da noite, a alegria, e depois quando Adão chegava, contava para Eva a bênção, a maravilha que era a comunhão com Deus. Agora Adão está escondido. Um dia, você foi uma pessoa tão alegre no Senhor, você realizou a obra de Deus, você trabalhou na obra do Senhor, você tinha prazer na comunhão com Deus, você tinha prazer em ler a Bíblia, você tinha prazer em orar, você tinha prazer em participar dos estudos, você tinha prazer em estar nos grupos pequenos, você era o primeiro a chegar na igreja, você era o último a sair, você tinha uma alegria tão grande, mas hoje tudo isso acabou. Hoje você vive se sentindo culpado. Hoje você vive escondido. Você vive se escondendo de Deus. Sempre que alguém olha para você, sempre que alguém faz algum convite, você fala: não posso não. Não. Você se esconde o tempo todo. Sabe por quê, querido? Você se afastou do Senhor. Sabe por quê? Você começou lá duvidando. Você desobedeceu. E você agora está com culpa. Você está com medo de Deus. Queridos, quando nós nos afastamos,
nós perdemos a bênção da provisão do Senhor. Olha o que diz a Bíblia. Por isso o Senhor Deus o mandou embora do jardim do Éden, para cultivar o solo do qual fora tirado. Depois de expulsar o homem, colocou a leste do jardim do Éden querubins e uma espada flamejante, uma espada de fogo, que se movia guardando o caminho para a árvore da vida, para que o homem não comesse dessa árvore e vivesse eternamente. Vocês podem ver a perda. Olha o que acontece. O Senhor o mandou embora do jardim do Éden. Irmãos, esse para mim é um dos textos mais tristes da Bíblia. É um dos textos mais tristes da palavra. Irmãos, Deus mandou o homem embora. Agora vejam vocês a coisa tremenda, para cultivar o solo do qual fora tirado. Irmãos, a terra era benigna, a terra era aliada, a terra era abençoada, a terra agora é amaldiçoada, a terra agora é inimiga. Ele foi tirado da terra, ele é uma extensão da terra, mas agora a terra passa a ser inimiga. O homem expulso do jardim, o homem expulso da presença de Deus. Nesse momento, queridos, acontece aquilo que teologicamente se conhece como a queda do homem. E aqui começou a minha história e a sua história. Aqui começou a grande tragédia da humanidade. A grande tragédia está aqui, queridos, quando a queda acontece. O homem tomou uma decisão. O homem tomou a decisão de viver sem Deus. O homem tomou a decisão de ser autônomo de Deus. O homem decidiu não mais seguir a Deus. O homem decidiu ser Deus. E aí o homem criou uma sociedade. O homem cria uma sociedade que logo adiante vai ser destruída no tempo de Noé. Rapidinho, o homem constrói uma sociedade sem Deus. E a sociedade sem Deus é uma sociedade condenada ao fracasso, condenada ao caos. Infelizmente, eu não tenho expectativa de melhora para um mundo e uma sociedade que tem colocado Deus para fora. Nós estamos vivendo num tempo em que fizemos exatamente isto. O homem foi expulso da presença de Deus. Que coisa triste. Ele perde a bênção da provisão. Ele passa a viver uma vida de dor e sofrimento. Inclusive, mulheres. A mulher não tinha dor quando dava à luz filho. A dor do parto veio depois da queda. As mulheres, quando davam à luz, elas não sentiam dor, porque a dor e o sofrimento não haviam entrado ainda na humanidade. O relacionamento homem-mulher era perfeito. A mulher tinha prazer em ser mulher do jeito que era, e o homem tinha prazer em ser homem do jeito que ele era. Se completavam homem e mulher. Casamento é homem e mulher. Mas quando surge a queda, a dor e o sofrimento entram no mundo. Queridos, a doença, ela é fruto do pecado. Nós não fomos criados para ter doença. Nem toda a doença, nem toda a enfermidade é fruto de um pecado específico, mas o pecado trouxe a dor, o sofrimento, a doença. O homem passa a viver uma vida de frustração, de desalento. Você sabe de uma coisa interessante? Sabe por que Deus deu trabalho ao homem? O trabalho foi dado ao homem para que o homem não pecasse tão intensamente e acabasse destruído. Então o homem teve que trabalhar. Do suor do teu rosto, a Bíblia diz, plantará. A terra te dará espinhos. Porque o homem agora, longe de Deus, ele passa a viver uma vida de dor, uma vida de sofrimento, uma vida de frustração, uma vida de desalento. É essa a vida sem Deus, é essa a vida sem Jesus. Não tem jeito, gente, não tem jeito, entendam isto, não tem jeito. O que nós temos visto na história são os homens tentando agora criar ideologias políticas, filosofias políticas, sociologias políticas, para trazer o céu na terra. Isso é impossível
possível é porque o coração do homem, ele está contaminado pelo pecado. Ideologia não muda o coração do homem. O problema é esse, gente. Seja qual for a ideologia, pode ser a melhor ideologia, seja ela qual for, seja qual for o ismo que você escolha, o homem que criou esse ismo é um homem que tem um coração pecaminoso, é um homem picado pela serpente, é um homem que está decidindo de acordo com a serpente. Daí como as pessoas se deixam levar, daí como as pessoas estão desencantadas com partidos políticos. O desencanto hoje é generalizar. Por quê? Porque a gente imagina que um partido político resolve a situação. Seja qual for o partido, as pessoas que fazem parte dele são pessoas pecadoras, caíram no pecado, estão contaminadas pela serpente e fazem a vontade da serpente e não a vontade de Deus. A tristeza é que boa parte daqueles que se dizem crentes e evangélicos fazem exatamente a vontade da serpente. Exatamente a vontade da serpente e não a vontade do Senhor. Queridos, não há ideologia que dê jeito. E você diz, o que dá jeito? É Jesus Cristo de Nazaré. Porque a Bíblia diz assim: como por um homem entrou o pecado no mundo, e todos pecaram, assim por um homem entrou a salvação, e por ele todos podem ser salvos. E esse homem é Jesus Cristo de Nazaré, o nosso Senhor e Salvador. Irmãos, quando nós pregamos o Evangelho, não é apenas uma mensagem espiritual. O Evangelho tem embutida nele uma mensagem social e política. O Evangelho não é só espiritual. O Evangelho tem embutido nele uma mensagem poderosíssima que liberta o homem do pecado. E quando o homem é liberto do pecado, ele não é apenas um crente em Cristo, ele é o melhor marido, ele é o melhor pai, ele é o melhor cidadão, ele é o melhor tudo. Nos Estados Unidos fizeram uma pesquisa uma vez que eu achei muito interessante. Analisaram a vida de duas pessoas, a vida de dois, a prole, a descendência de dois casais. Um casal que não era cristão, e aquele casal que não era cristão teve filhos, e aqueles filhos tiveram filhos, e aqueles filhos, muitos deles foram pessoas que não tiveram trabalho, e foram pessoas que viveram às custas do Estado, e tinha mais ou menos um estudo que dizia quanto o Estado havia gasto com aquela pessoa e com a sua descendência, o custo financeiro. E havia uma outra família de pessoas do Senhor, que tiveram pessoas do Senhor, que se tornaram pessoas que trabalharam, pessoas que produziram riqueza. E quando aquela família do Senhor produziu de riqueza para a nação, uma família produziu pobreza para a nação, uma outra família produziu riqueza para a nação. Isso não é falado, ninguém fala nisso, ninguém quantifica a bênção que é uma família que conhece o Senhor. Essa semana conversava com a Esther sobre isso. Uma família que a mãe dela ganhou para Jesus, uma família que, se não fosse Jesus, os filhos teriam sido drogados, os filhos poderiam ter sido até bandidos, mas aquela família toda foi ganha para Jesus. E hoje é maravilhoso ver como cada um deles está bem, como cada um deles está bem. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, é Jesus que dá jeito, é Jesus que dá jeito. O que está salvando esse craque, o que está salvando essa turma de cracudo, o que está salvando essa turma de viciados nas drogas, é o Senhor Jesus Cristo de Nazaré. É Jesus Cristo de Nazaré. São as cracolândias da vida, as cristolândias da vida, que Deus tem levantado, povo levando a mensagem do Senhor. E quando uma vida dessa se converte, como nós vimos aqui naquele grande coral, quando nós vimos ali aqueles homens, eles param de dar despesa para o Estado. Eles param de dar despesa para o Estado, porque uma pessoa que é alcoólatra, uma pessoa que é viciada em crack, viciada em droga, viciada seja lá em quê, essa pessoa dá uma despesa imensa para o Estado. Nós pagamos essa conta, mas quando uma pessoa se converte, ela começa a gerar riqueza, riqueza para a nação, riqueza para o reino, riqueza para a nação, porque o Evangelho faz isso na vida das pessoas. Por isso, meus amados irmãos, eu não vejo nada
nada melhor do que o Evangelho. O Evangelho traz libertação espiritual, mas traz libertação social. Traz libertação social. Onde o Evangelho chega, a vida, a pessoa, ela é liberta. Toda a família é liberta, as pessoas são libertas, são novas criaturas em Cristo Jesus. O Evangelho faz uma revolução política. O Evangelho é uma revolução política. O problema, sabe o que é? Nós temos invertido. Nós temos trazido uma teologia de libertação política. Não é a política que liberta a pessoa, é Cristo que liberta a pessoa. Só Jesus Cristo liberta. Só Jesus Cristo liberta. Vocês estão vendo o Brasil de hoje. Vocês estão vendo essa situação. Vocês sabem por que é que tem Black Bloc agindo por aí? Vocês sabem por que é que os Black Blocs surgiram aí? Porque o nosso governo, os nossos governantes, eles foram longe demais na corrupção. Eles foram ousados demais na corrupção. O povo não aguenta mais ouvir todo dia roubalheira, todo dia 100 milhões, todo dia 200 milhões, todo dia 500 milhões, todo dia onde chega está acontecendo algo. Ninguém aguenta mais. Ninguém aguenta mais, porque não há ideologia que dê jeito, nem no Brasil, nem no mundo. Não há ideologia que dê jeito. O que dá jeito é a pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Dê pão para uma pessoa e devemos dar pão. E essa pessoa vai morrer de barriga cheia e vai para o inferno com a barriga cheia. Mas dê Jesus Cristo e ela vai para o céu de barriga e de alma cheia pela graça bendita do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, o Evangelho tem poder. Aquilo que a serpente fez, Jesus Cristo desfez na cruz do Calvário. Aquilo que a serpente fez no Éden, Jesus Cristo desfez na cruz do Calvário. Irmãos, quando deixamos a serpente decidir as nossas vidas, o que é que acontece? Somos sempre levados a quê? Tem alguém aqui desconfiando de Deus? Cuidado. Meu irmão, olha a serpente. Olha a serpente. Cuidado com a serpente. Quando deixamos a serpente decidir as nossas vidas, somos sempre levados a quê? Está na desobediência, meu irmão? Está na desobediência? Para de justificar. Você está sob a influência de quem? Quem é que está por trás inoculando? A serpente. Larga a serpente. Sacoda a serpente. Livra da serpente. Quando deixamos a serpente decidir a nossa vida, somos sempre levados a quê? A viver longe de Deus. A viver longe do Senhor. Se você tem deixado a serpente decidir a sua vida, e agora é com você. Se você tem deixado a serpente decidir a sua vida, decida agora, confiar, obedecer, entregar a sua vida ao Senhor Jesus, e que Deus abençoe a sua decisão nesta noite. Queridos, eu não sei quantos de vocês têm deixado a serpente decidir a sua vida, mas eu temo que muitos de vocês aqui nesta noite, muitos de vocês aí na internet, estejam passando por lutas e dificuldades. Sabe por quê, querido? Porque a serpente tem decidido a sua vida. Você tem feito a vontade da serpente. E a serpente diz, e ela chega, e ela fala com todos nós. Para alguns ela diz, olha, larga disso, larga a sua esposa, larga seu marido, larga isso daí. Para outros a serpente chega e diz, olha, mete a mão, você está com uma oportunidade, você está com uma oportunidade de ficar rico, você vai ficar rico, você nunca mais vai ter esta oportunidade. Aceita essa proposta, aceita a proposta. E você diz, não posso aceitar a proposta, não, eu sou crente, não, eu sou do Senhor. Aí a serpente diz, que Deus sabe que no dia que você aceitar a proposta, você vai ser uma pessoa rica, você não vai ter mais problema de dinheiro. Olha esses crentinhos aí, essa gentalha, esse pessoal aí tem dinheiro para nada, esse pessoal aí vive pedindo o tempo todo. Larga disso, você vai continuar com esse crentinho, ou esses crentinhos aí, eles não estão com nada, você merece muito mais do que isso. A serpente fica zoando. Vocês que são jovenzinhos, virgenzinhos, meninos, meninas, estão se guardando. A serpente diz, que bobagem, que coisa
coisa boba, larga disso. Você diz, não, eu sou crente, eu sou do Senhor. E a serpente diz, nada, é que Deus sabe que no dia em que você provar, você não vai parar. Que coisa, larga disso. E a serpente fica. Eu não sei o que a serpente tem falado ou está falando com você, mas eu sei de uma coisa. A serpente está falando. Quando você liga o computador, como a serpente fala? Não fala? Ou quando você liga o iPad, o iPod, o iPod, como a serpente começa a falar? Como a serpente fala? Como a serpente diz, entra no site, entra nesse site, entra no negócio, entra. Você diz, não, porque no dia em que eu entrar, eu vou morrer. Não é? A serpente diz, vai morrer coisa nenhuma, você vai encontrar um mundo maravilhoso que você não conhece. Esse negócio de crente está com nada. Você fica indo para a igreja, depois só olha para a sua esposa, não olha para as outras mulheres. Não, entra nessa página, entra na página. Você diz, não, que no dia em que eu entrar eu vou morrer. Não vai morrer coisa nenhuma. Você vai conhecer o bom e o melhor. Foi por isso que Daniel comia legumes e água. Porque Daniel não permitiu que a serpente decidisse a vida dele. Foi por isso que José fugiu da mulher de Potifar. Ele não deixou que a serpente decidisse a vida dele. Ele não deixou. Querido, homens, irmãos, machos, não deixem a serpente decidir a vida de você. Não deixem, irmãs, mulheres, não deixem a serpente decidir a vida de vocês. Não deixem. Eu sei que a serpente está buzinando aí no ouvido de vocês. Eu sei que a serpente está buzinando na vida dos homens. Jovens, eu sei que a serpente está buzinando na vida de vocês. Moços, moças, eu sei que a serpente está aí falando. A serpente está tentando. E você, tadinho, e você e eu, todos nós, a gente fica lá, não, no dia em que eu comer, no dia que eu fizer isso, eu vou morrer. E a serpente diz, não vai morrer coisa, não vai acontecer nada. Vai acontecer nada, você vai provar o melhor. Você vai passar por esse mundo e conhece uma mulher só? Que bobagem. Com um mundo de pessoas aí, e você vai ficar com uma só? Ser fiel a uma mulher, ser fiel ao marido, larga disso. Não, no dia em que eu fizer isso, eu vou morrer. Não vai morrer nada. Você vai se dar bem. Tem pessoas que fazem exatamente isso. Pesquisem a vida dessas pessoas. Entram lá, começam a ser escravos da pornografia, todas essas coisas. E aí, queridos, a vida da gente vai para o espaço. Nessa noite, decida, a serpente não vai mais decidir a minha vida. A serpente não vai mais ter lugar na minha vida, porque eu sou do Senhor Jesus Cristo. Eu creio que o Senhor Jesus tem poder para agir na minha vida. Eu creio que Jesus tem poder. Converta-se a Jesus hoje. Converta o seu coração a Jesus. Façam bem a você mesmo, não a mim. Não a mim, mas façam bem a você. Façam bem a sua família. Façam bem a sua parentela. Aceite Jesus. Se converta ao Senhor Jesus. Entregue a sua vida a Jesus e a sua vida vai ser diferente. Decida nessa noite não ser descendente da serpente, mas ser descendente de Jesus Cristo de Nazaré. Decida nessa noite e diga, serpente, você não tem mais lugar na minha vida. Nessa noite a minha vida é entregue ao Senhor Jesus. Nessa noite, aquilo que a serpente fez lá no Éden, o Senhor Jesus fez lá no Calvário. Interessante que a história começa no jardim e ela termina no jardim, porque foi no jardim que Jesus Cristo foi sepultado, no jardim do Getsemane. Ali o Senhor disse, está consumado. Tudo que o diabo destruiu lá através da serpente, Deus reconstrói com Cristo Jesus na cruz do Calvário. Nessa noite o Senhor quer reconstruir a sua vida. Nessa noite o Senhor quer dar um novo sentido à sua vida. Nessa noite o Senhor quer fazer algo maravilhoso na sua vida. Nessa noite o Senhor quer trazer algo novo para você. Nessa noite uma nova esperança, novos sonhos, tudo novo o Senhor quer fazer na sua vida para a honra e glória de Deus. Podemos cantar aquele cântico do Lázaro? Podemos cantar? Então vamos ficar de pé. Vamos ficar de pé e vamos pedir ao
Senhor, peça a Deus nessa noite o milagre de Deus na sua vida. Esse milagre do Senhor, o maior milagre é conversão. O maior milagre é conversão da nossa vida. E nessa noite, o Senhor quer fazer um milagre. O Senhor quer fazer um milagre na sua vida. O Senhor quer fazer um milagre na sua família. Olha, eu não sei como está a sua vida. Eu não sei como está a sua família. Eu não sei como é que está o seu lar. Eu não sei como é que está o seu trabalho. Eu não sei como é que as coisas estão aí. Mas eu não sei. Mas eu sei de uma coisa. Eu creio que todos nós aqui nessa noite precisamos de um milagre. Nós precisamos de um milagre do Senhor. O maior milagre é salvação. O maior milagre é conversão a Jesus. Mas às vezes já somos convertidos, precisamos de um milagre, precisamos de uma libertação, a libertação de um vício, a libertação de um problema, a libertação de um desejo, a libertação de um sentimento, a libertação de um complexo, a libertação de um trauma. Precisamos ser libertos pelo Senhor, precisamos experimentar o melhor do Senhor. Que nessa noite, se você realmente precisa desse milagre, clame ao Senhor, enquanto nós cantamos: Mestre, eu preciso de um milagre, transforma a minha vida. Faça desse cântico a sua oração e peça ao Senhor nessa noite que Ele faça um milagre na sua vida, na sua família, para a honra e glória. Assim como Ele trouxe Lázaro para fora, assim como era impossível, disseram: mas Senhor, está morto há 4 dias, Deus, está morto, não tem mais jeito. O Senhor disse: se tu crês, verás a glória de Deus. Você quer ver a glória de Deus na sua vida? Então creia e ore e peça ao Senhor. Há algo que Deus precisa ressuscitar, e o Senhor vai ressuscitar nessa noite, para a glória do seu nome. Sonhos
Se você está aqui nessa noite, você precisa de um milagre na sua vida, no seu casamento, no seu trabalho, na sua família. Se você precisa de um milagre, se você crê que Deus pode nessa noite responder à sua oração e ao seu clamor, eu quero convidar você a vir aqui à frente. Eu quero orar. Quero chamar o pastor Luiz Otávio para vir aqui, por gentileza, para que ele possa estar olhando também. E eu quero convidar você a sair do seu lugar. Eu vou pedir que não fique no corredor, que você chegue aqui em cima. Chega aqui, por gentileza. Pode vir, pode cantar. Diga isso ao Senhor: mestre, eu preciso. Pode subir até aqui. Venha, em nome do Senhor. Pode vir, querido. Venha, em nome do Senhor Jesus. O Senhor conhece. Chegue todo mundo para cá. Pode chegar até aqui. Chega até aqui. Venha, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Deus é poderoso. Oh Deus, Senhor vai quebrar isso nessa noite, irmão. O Senhor vai fazer milagre na sua vida. Ouviu a sua voz, quando aquela pedra removeu. Deus, aleluia. 4 dias ele reviveu. Louvado seja o nome do Senhor. Que possa fazer aquilo que só o teu nome tem tanto poder. Eu preciso tanto de um milagre. Resolve a minha pedra, me chama pelo nome. O Senhor ressuscita o meu sonho. Resolve a minha vida, faz um milagre. Me torna queimar, me chama para fora. Eu queria falar uma coisinha com você, se o pastor me permitir. Glória a Deus. Certa vez Deus chegou para um homem e falou assim: o que você quer que eu te faça? Eu não sei o que você precisa. Eu não sei o que precisa ressuscitar na sua vida, mas você sabe. É verdade. Você sabe. Às vezes vem, mas eu não tenho. Senhor, o que você quer que eu te faça? E eu queria convidar essa congregação que está aqui à frente a, em primeiro lugar, orar a Deus. Amém. E orar em voz alta, pedindo a Deus. Amém, Jesus. Todos juntos, né? Você aí, levante a sua voz. Você veio porque você crê no poder de Deus. Mas coloque o que você carece da graça de Deus. Coloque, eleve então a sua voz. Nós vamos ter talvez um minutinho. Vamos deixar um minuto correr. Mas levante a sua voz. Dê nome ao milagre que você carece. Dê nome. Fala: Jesus, eu preciso disso. Jesus, eu preciso disso. Levante a sua voz nessa hora. E depois de um tempinho nós vamos orar, sim. Mas queremos concordar com o seu clamor. Queremos ligar na terra o que você está clamando a Deus. Amém. Fique à vontade, querido. Em voz alta, abra a sua voz. Deixa mesmo a atmosfera ouvir. Deixa o Senhor ouvir a tua voz. Amém.
Deus querido, nós queremos, ó Deus, concordar com o clamor, Aleluia, que é colocado diante do Senhor. Amém, Jesus. Deus, tudo que foi pregado aqui, tudo que foi ministrado pelo Teu Espírito nessa noite, ó Deus, trouxe pessoas não para um altar estranho, trouxe pessoas para o altar de Deus Todo-Poderoso. Não é o altar da primeira igreja batista de Copacabana, ó Deus, é o altar do Altíssimo, do Eterno, glória a Deus, aquele que realmente morreu para ressuscitar, para realmente reorganizar toda a história do universo. Pai, o universo, ó Pai, se afundou, Deus, no terra. O universo, Deus, se perdeu. Ele saiu do eixo, ele saiu da rota, Deus. Mas nós cremos na obra bendita do Calvário. Amém. Nós cremos, porque aquele que ressuscitou foi ressurgiu da morte, pelo poder do Pai. Deus, então, por causa deste nome, no nome de Jesus, por causa da obra do Calvário, nós queremos suplicar que o Senhor derrame, Pai, o Senhor que ouviu cada clamor aqui, nós queremos ligar na terra, ligamos agora, em nome de Jesus, que a graça venha, o poder venha, o milagre venha, amém, a glória de Deus, amém, Senhor, Pai, seja o nome que foi dado, o Senhor é mais do que poderoso para aplicar em cada coração, em cada vida. Deus, então nós te adoramos mesmo, porque o Senhor chama para fora aqueles que já estão, ó Deus, abatidos, caídos. O Senhor dá ordem para que levante, o Senhor traz para fora, o Senhor chama pelo nome. Aleluia, sabe cada nome daqui. Eu não sei, Deus, eu não posso fazer nada por eles, mas o Senhor pode, Deus. Aleluia, Nós te pedimos, Deus, em nome de Jesus, nós te clamamos, Deus, nesse dia. Nós pedimos, vem, Deus, faça agora, Jesus. E nós agora te pedimos que venha mesmo o orvalho do céu. Ó Deus, o fogo do teu altar. Ó Deus, que venha a unção do teu Espírito, tocando cada obra, meu Deus. Pai, eu quero te pedir, Senhor, que nenhum pedido, ó Deus, nenhum pedido se perca. Nenhum, Deus. Sim, meu Pai. Nenhum. Agora, Pai, eu quero te pedir especialmente. Amém. Ressuscita, Deus. Amém. Aquelas pessoas. Amém, Jesus. Ressuscita, Senhor. Faz um milagre. Amém, Senhor. Amém. Pai, eu adentrei esse lugar te pedindo isso. Eu te peço que o Senhor faça. Amém, Jesus. Pai, é impossível. Faça, Deus. Aos homens, mas ao Senhor é possível. Faça, meu Pai. Pai, agora a tua igreja Deus. faz algo que o Senhor diz, Deus. Amém, Jesus. O Senhor fala na tua palavra para que a tua igreja resista às obras do diabo. Deus, é verdade. Resistir ao diabo. Amém. E ele vai fugir. Amém. Mas se Satanás Amém, tem sido andado as vidas aqui, Deus. a serpente Liberta. tem sido andado. Deus. A tua igreja se Senhor. levanta. No nome de Jesus. Em nome de Jesus. E resiste a Satanás. Amém, Jesus. E nós dizemos, serpente, em nome de nome de Jesus. Sai. Amém. Basta de Sai. Para de ser. Amém, Jesus. Porque a bênção de Deus já vem, já vem, já vem. Aleluia. Glória de Deus. Aleluia. E para exaltar o nome do Senhor. Pai, nós passaríamos toda a madrugada te adorando, dizendo, esse nome é bendito, esse nome é glória. Pai, toda honra Aleluia. é tua, toda glória é tua, Senhor. Tua, Senhor. Todo é o teu poder. Aleluia. Nós oramos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. Amém, Jesus. Teu sangue leva minha voz a todas as alturas, onde ouço a tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, deixa teu sangue. Tua cruz
uma semana ricamente abençoada.